Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre o uso dos porquês. Vocês com certeza já perceberam que nós temos aí 4 formas de grafar, 4 formas de escrever o porquê, né? Temos ele tudo junto, sem acento circunflexo, tudo junto com acento circunflexo, separado, sem acento circunflexo e separado e com acento circunflexo. E vamos ver aqui 5 regras, 5 possibilidades de uso. Eu espero colaborar com vocês aí com o aprendizado referente a esse aspecto gramatical da língua portuguesa, certo? Então, eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as videoaulas do 7º ano. Parabenizo vocês por estarem aí empolgados, aprendendo bastante sobre a nossa literatura, sobre os aspectos linguísticos da língua portuguesa, os aspectos gramaticais, e admiro por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, né? Então, vamos ver quais são os objetivos que estabelecemos para esse momento. Então, consistem em compreender a diferença entre as ocorrências de porquê separado sem acento circunflexo, porquê tudo junto, sem acento circunflexo, porquê separado com circunflexo e tudo junto com circunflexo, em textos diversos, né? E identificar o tema do texto. Então, eu trouxe aqui para vocês uma reflexão, né, a respeito da possibilidade ou não do homem ter pisado na Lua. Então, no fragmento do texto que nós temos, diz assim: embora algumas pessoas não acreditem, segundo a ciência, no dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. Outro texto, cujo título começa assim: brasileiros não acreditam, 40 anos depois, que o homem foi à Lua. Os incrédulos dizem que tudo foi uma montagem. Alguns passam a dúvida de geração em geração. Do G1, em São Paulo, com informações do Bom Dia Brasil, 20 de julho de 2009, 10h12 da manhã, atualizado em 20/7. Começando então a leitura do primeiro parágrafo. Na Lua, um grande salto para a humanidade, mas ainda há uma enorme desconfiança que resiste ao tempo. É mentira, diz uma mulher. Essa é também a teoria do agricultor José Andreazzi, de 67 anos. Ele passou aquele dia histórico grudado no rádio. Pensava que eles queriam ser mais que Deus, lembra? Anos depois, viu pela TV as imagens da Apollo 11, mas nunca colocou fé na conquista. Eles subiram, mas parar e descer na Lua, não sei se é verdade, desconfia. O roupeiro Osni já virou figura folclórica no assunto. Para o roupeiro de 50 anos, foi tudo uma grande farsa, filmada em estúdios de Hollywood. Só pode ser montagem. Em filme, você vai para Marte, para todo lado, passa para outra dimensão. Por que não voltaram até hoje, 40 anos depois? Questiona. No desfile de teorias conspiratórias, sobrou até para Apollo 11. Parece uma alegoria de carnaval, cheia de ponta para todo lado. Como vai chegar com um negócio desses até a Lua? Diz o roupeiro. É uma descrença que passa de geração para geração. É exatamente isso que Osni ensina para as filhas. Digo que o homem não foi à Lua. Não adianta escutar professores. A menor acredita em mim, porque não leu tudo. As maiores discordam, mas eu insisto em dizer que não foi, conta Osni. Então, a gente fez aí a leitura, né? Vocês perceberam que esse texto traz aí, inclusive, o ponto de vista de algumas pessoas que desacreditam da possibilidade do homem ter pisado na Lua, né? Isso vai sendo passado de geração a geração, essa incredulidade, essa descrença, né? E vocês, será que acreditam, não acreditam, acham que também é uma montagem cinematográfica de Hollywood? Né? Então fica aí uma pergunta interessante para a gente pensar. E a partir das frases dos textos, nós selecionamos alguns fragmentos, algumas frases, nós agora vamos analisar a questão gramatical conforme foi anunciado no início da aula, né? O uso dos porquês, né? Mas antes disso, a gente trouxe para a atividade 1, um enunciado, um fragmento e uma pergunta aí de interpretação e de reconhecimento a respeito do tema do texto. Certo? Então, nesse fragmento diz assim: na Lua, um grande salto para a humanidade, mas ainda há uma enorme desconfiança que resiste ao tempo. É mentira, diz uma mulher. Então, qual é o tema do texto?
E aí, vocês conseguem escrever uma, duas frases tentando acertar qual é o tema desse texto que nós lemos? Um tempinho para aquecer aí com a nossa primeira atividade. Retornando então, pessoal, vamos ver o que vocês responderam. Será que conseguiram fazer uma inferência a respeito de qual seja o tema desse texto? Vamos verificar aqui como poderia ter ficado a resposta de vocês? Então vejam, o texto é sobre a incredulidade de alguns brasileiros a respeito do homem ter chegado à Lua. Então se vocês escreveram aí que o texto trata sobre a descrença ou sobre o fato de algumas pessoas não acreditarem que o homem foi de fato à Lua, parabéns, vocês acertaram, certo? Vamos continuar então com as nossas reflexões. Temos aqui mais um fragmento do nosso texto que diz assim: não adianta escutar professores, a menor acredita em mim, porque não leu tudo, as maiores discordam. Na sua opinião, por que algumas pessoas não acreditam que o homem tenha chegado à Lua? Né? Antes da gente até passar para vocês aí o tempinho para elaborarem a resposta, vamos analisar aqui, nesses dois fragmentos, tanto no texto quanto no enunciado da pergunta, o uso do porquê. Então observem aqui que o porquê está grafado, né? Ele está em negrito aqui, no primeiro momento em que a gente traz o fragmento do texto, quando diz assim, a menor acredita em mim, porque não leu tudo. Então esse porquê, ele dá uma ideia de causa, né? Eu poderia dizer, a menor acredita em mim por causa que não leu tudo. Como ele dá a ideia de causa e ele explica, né, o porquê que a menor acredita nele, ele traz também uma explicação, esse porquê é escrito tudo junto e sem o acento circunflexo. Já no segundo momento, no enunciado da indagação, do questionamento que nós temos para vocês, para elaborar aqui a primeira pergunta, nós usamos o porquê separado, observem ali, porque algumas pessoas não acreditam que o homem tenha chegado à Lua.
Esse porquê introduz uma frase interrogativa. Ele está ali no início de uma pergunta, portanto, ele é utilizado sem acento circunflexo e separado, certo? Então, vamos dar agora um tempo para vocês responderem a nossa atividade. E aí, pessoal, conseguiram emitir a opinião de vocês por meio da escrita? Lembrem-se de que essas atividades é um momento muito rico, muito oportuno para vocês também treinarem a produção escrita, né? Ainda que sejam uma, duas frases que vocês façam a redação aí para dar conta de responder o enunciado das questões, é um momento sim de treinamento da escrita que faz com que vocês melhorem a proficiência, a habilidade na língua portuguesa escrita. Então é importante sempre responder antes da pergunta do antes da correção proposta pelo professor, né? Lógico, tem que esperar o professor fazer a pergunta e aí vocês ficam aí com a possibilidade de visualizarem a questão disponibilizada no slide e aí na sequência vocês elaboram a resposta, mas isso tem que ser antes da correção. Por quê? Na correção é que vocês vão ou ratificar, confirmar que aprenderam ou consertar caso tenham se equivocado. Mas esse momento, né, de tentativa, de erro e acerto faz parte do processo de aquisição do conhecimento e é necessário para que a gente possa, de fato, armazenar aí nas nossas estruturas cognitivas os conceitos que estão sendo trabalhados, ok? Então vamos ver aqui como que ficou a nossa sugestão aqui para vocês. Então vamos relembrar. O porquê, tudo junto, ele introduz orações nas quais se explica algo. Sei o que aconteceu porque li a respeito. O porquê separado corresponde a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. E por qual razão ou por qual motivo. Nós temos aqui um exemplo. Por que ele não acredita na ciência? Observem aqui que esse porquê está no início de uma frase. Por isso ele
é separado e sem acento circunflexo, está no início de uma pergunta, né? E lá em cima, sei o que aconteceu porque li a respeito, esse porquê, ele é tudo junto, ele indica causa, né? Então, geralmente, quando indica causa, é tudo junto e sem circunflexo. Quando está no início de frase interrogativa, separado e sem acento circunflexo, né? Como vocês já viram, né? Então, a gente tem aqui como possibilidade de reflexão também o porquê separado e com circunflexo. Ele vai no final da frase. Observem aqui, então. O também corresponde a por qual motivo ou por qual razão. Porém, aparece no final da frase antes de um ponto final. Interrogativo ou de exclamação. Nesse caso, deverá ser acentuado. Então, como exemplo, nós temos, eles ainda não voltaram da Lua porque tem ali um ponto de interrogação, indicando que é uma pergunta, né? E também a gente tem aí esse porquê no final da frase, no final da pergunta. Então, ele é separado, porém, ele ganha um acento circunflexo, diferenciando aí do porquê no início da pergunta, que é separado, mas não tem acento. E a palavra porquê, tudo junto, é considerada um substantivo, pois é precedida por um determinante, que pode ser um artigo, um numeral, etc. Aqui de exemplo a gente trouxe, não entendo o porquê da dúvida. Então vejam, quando eu digo não entendo o porquê da dúvida, esse o antecede a palavra porquê, transformando ele num substantivo. E aí nesse caso ele vai ser escrito tudo junto e com o acento circunflexo, né? Eu poderia dizer um dos porquês. Quando eu digo também um dos porquês, ou aquele porquê, esse porquê, eu tenho o determinante. Também esse porquê vai ser acentuado aí com o circunflexo e vai ser grafado tudo junto, certo? Vamos agora para a nossa segunda atividade. Temos aqui dois trechos do texto, né? No trecho 1, a gente trouxe uma citação, percebam os usos das aspas ali, né? E nessa citação a gente tem a seguinte afirmação: só pode ser montagem. Em filme, você vai para Marte, para todo lado, passa para outra dimensão. Por que não voltaram até hoje, 40 anos depois? Questiona. Trecho 2. Digo que o homem não foi à Lua. Não adianta escutar professores. A menor acredita em mim porque não leu tudo. Explique a diferença entre as expressões destacadas nos trechos 1 e 2, certo? Então, percebam ali que as expressões destacadas nos trechos 1 e 2 se referem justamente ao uso do porquê. No primeiro trecho, ele está separado e sem acento circunflexo. E no segundo, ele está tudo junto, né? E sem acento circunflexo também. Então, mãos à obra, boa atividade para vocês.
Retornando então, pessoal, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta. Então percebam que no trecho 1, o porquê está separado e sem acento, porque ele está no início, ele introduz uma pergunta direta e pode ser substituído por qual razão ou por qual motivo, certo? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, ou se vocês colocaram que esse porquê está separado e sem acento porque está no início de uma pergunta ou no início de uma frase interrogativa, vocês também acertaram, ok? E no trecho 2, observem aqui, para explicar a diferença entre as expressões destacadas nos trechos 1 e 2, né? No trecho 2, a gente tem o porquê tudo junto. Ele indica o quê? Ele está tudo junto, sem acento, porque introduz uma explicação, né? Esse porquê aqui, ele é uma conjunção coordenativa explicativa, né? Ele explica por que a menor acredita nele, né? Porque ela ainda não leu tudo, ou seja, ela não teve acesso a muitas informações, então por isso ela crê naquilo que o pai fala para ela, né? Ela crê na crença dele ou na descrença dele de que o homem tenha realmente ido à lua. Certo? Então, nessa aula, nós compreendemos aí a diferença entre as ocorrências de uso do porquê, né? Vimos ali o porquê separado, o porquê junto, né? Percebemos a diferença de uso, né? Quando o porquê é utilizado no início de uma pergunta, de uma frase interrogativa, a gente percebeu o quê? Que ele vai ser separado, sem acento circunflexo. Já se ele for para o final da pergunta, ele vai ser separado também, porém ele vai ganhar um acento circunflexo, né? Eu posso ter a frase, os estudantes fizeram a prova, vírgula, por quê? Né? Ou os estudantes não fizeram a prova, vírgula, por quê? Final de pergunta, ele vai ser o quê? Separado e com acento circunflexo. Né? Ou no início da pergunta, por que os estudantes ainda não fizeram a prova? Início de uma frase interrogativa, o porquê é separado e sem acento circunflexo. E o porquê de resposta, pessoal, como é que fica? Vocês se lembram? Dando ideia de causa, eles não fizeram a prova porque não chegou a data ainda, ou porque não houve tempo hábil, enfim, por causa que não houve tempo hábil. Então a gente tem esse porquê sendo escrito tudo junto e sem o acento circunflexo, né? E eu posso ter ele tudo junto com um acento circunflexo quando antes eu tiver um determinante, né? Eu posso dizer, um dos porquês deles não terem feito prova é que não estudaram, sei lá, um dos porquês. Então, um dos porquês, eu coloquei o determinante dos na frente dos porquês, ele vai ter que ser tudo junto e com acento circunflexo, ok? Então, nesse vídeo, estudamos aí o uso dos porquês, espero que vocês tenham gostado e até breve.